Vamos falar em tecnologia, inovação disruptiva e vamos falar nesse futuro do próximo normal, como será pós-pandemia. Aliás, era um assunto que Paulo também estava temperando na nossa conversa. Muito bem. Para que a atividade logística hoje, ela pode ser vista da seguinte maneira. Eu posso ter uma operação logística muito ativada, ou seja, eu invisto em ativos, caminhões, vagões, aviões e por aí vai. Isso eu estou me referindo com o olhar do operador logístico. A BOL ela foi fundada em 2012 por 16 operadores logísticos à época, os maiores operadores logísticos em atuação no Brasil. Hoje são 32 operadores logísticos e os maiores operadores logísticos do mundo estão presentes na BOL, além dos nacionais. E eu vou pegar um pouco desse gancho para falar da questão que o professor Paulo mencionava, das empresas familiares, primitivas e informais. Tá certo? Muito bem. Então, veja você que eu posso ser um operador logístico muito ativado, ou seja, eu tenho meus caminhões, semi-reboques, prédios e tudo mais, mas eu posso ser um operador logístico que no mundo inteiro se conhece como asset light, ou seja, poucos ativos. Ou eu posso ser também um non-asset, ou seja, sem ativos. Eu quero fazer uma operação na região de Goiás e eu vou contratar Paulo, que é um transportador da região de Goiânia, mas vou contratar para Larissa Transportes e Logística Limitada, porque ela atende melhor a região sul do estado, a região norte, nas cercanias lá do Distrito Federal e por aí vai. Tá certo? Então, o operador logístico, ele não necessariamente precisa ter ativos, mas tem duas coisas que ele é obrigado a ter. E aí o diferencia. Se você for fazer uma análise de Pareto, a maior barrinha certamente vai ser, provavelmente, gente. E é muito importante falar em gente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, onde estamos tendo, uma vez mais, um processo de downsizing, de redução de overhead, né, de headcount, de postos, tá certo? Estamos, em paralelo, num caminho de mudança de hábitos e costumes, com tecnologia, que muito provavelmente vai nos levar a um enxugamento operacional, numa realidade de um país extremamente desigual, concentrador de renda e profundamente exclusivo, não inclusivo. Tecnologia e gente estão absolutamente, intrinsecamente ubicados no processo da logística. Tá certo? Então, o que vinha crescendo em rampa orgânica, a partir de agora vai ser exponencial. Me refiro à inteligência artificial, IoT, Internet das Coisas. O que o cloud computing era algo para algumas empresas, vai ser para todas as empresas. Blockchain, omnichannel, ou seja, canais diversos integrados. Todo esse linguajar que antes da pandemia era eletivo ou seletivo, passará a ser imperativo. Tá certo? Certamente. Muito bem. Reparem bem uma coisa. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje. No passado, o professor Paulo e a professora Larissa me ligavam e diziam: professor, a gente quer uma palestra sua e uma coisa aqui. Estamos mandando a passagem para o senhor vir. Aí eu faria exatamente isso, durante 3 horas, numa sala. Ia ser uma delícia, um prazer. Aliás, registro. Quando a pandemia acabar, estou disponível para fazer esse papo presencial. Vai ser uma alegria. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tá certo? Então, era assim que aconteceria. Hoje vocês me ligaram, com toda alegria eu aceito engajar-me num processo absolutamente digital, virtual e que funciona plenamente. Tá certo?
Como está acontecendo? Se vocês me perguntarem hoje, César, quais foram os setores, as cadeias produtivas e os setores da logística que mais caíram e aqueles que subiram? Os que caíram? Todos aqueles que, no momento de paralisação total, deixam de ser consumidos. Automotivo, linha branca, vestuário, e por aí vai. Aqueles que estão absolutamente demandantes e foram demandados nesse processo. Produtos de saúde, produtos de higiene, alimentos, e-commerce. Tá certo? E tudo isso, só para vocês terem ideia, nos 3 primeiros meses desse ano, o e-commerce cresceu 26% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tá certo? Pós-pandemia. Mas, nesse ambiente de pandemia, você mudou o hábito de alimento, o hábito da consulta médica com a telemedicina, o hábito dos deliveries, o e-commerce mudou, as empresas de logística tiveram que se adaptar pela crescente demanda do e-commerce, tá certo? Os hábitos urbanos. Hoje as cidades estão vazias por conta do isolamento, da quarentena, mas, meus amigos, como será o próximo normal? Será que eu vou viajar o tempo inteiro para realizar reuniões e eventos? Ou nós vamos repetir esse efeito aqui? E as empresas aéreas, como ficarão? Como será a equalização da matriz de custos vis-à-vis o crescimento das empresas aéreas em relação a passagens aéreas? Muito provavelmente pode ser que a gente veja um crescimento da carga aérea em razão de entendermos que, nesse novo contexto, o modal aéreo de carga poderá ser muito bem utilizado. Vamos, então, agora para outros elementos de análise e de ponderação. Como funcionará a matriz de compra de consumo nos shopping centers? Já se fala que os shopping centers serão shopping centers de restaurantes. Não só a praça de alimentação, mas você terá ambientes nos shopping centers para que você, em vez de ir no meio da rua se arriscando, né, você vá para os shoppings, que é um lugar mais seguro, mais, enfim, de uma forma mais adequada de consumo. E aí, ontem eu estava conversando com um amigo e me lembrava da minha infância, ou da minha adolescência, né? Nós íamos, quando eu era jovem, da idade de vocês, eu ia para um negócio chamado drive-in. Sabe o que era o drive-in? Era um cinema a céu aberto. Você parava o carro na tela enorme, tá certo? E aí você ficava lá vendo aquele negócio, era genial, que nem tipo Fred Flintstone, entendeu? Os Flintstones, né? Muito bem, hoje se fala como utilização dos estacionamentos dos shoppings, das áreas que podem vir a ficar ociosas, de retornar o drive-in por uma razão sanitária. Eu estou dentro do meu carro, eu e mais uma pessoa, ou 3 pessoas, seguros do ponto de vista sanitário, vendo um cinema, é um programa, tá certo? E aí, até mesmo tudo isso que a gente já vinha se habituando, Netflix e tudo mais, quer dizer, veja que é um comportamento de mudança que você pode dizer assim, como é que será esse próximo normal efetivamente? Será que há um delineamento muito claro?